Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Karina e eu vim hoje trazer mais uma resenha para esse canal. E a resenha de hoje é desse livro aqui maravilhoso, que se chama O Deus que Destrói Sonhos. Eu não sei se está dando para ver direitinho a capa do livro, porque eu li ele pelo Kindle, né? Mas eu vou deixar passando em algum lugar aqui a capa do livro em livro. Ele é muito bonito, assim, tem um toque legal. Depois eu quero ter esse livro físico também. E eu vou passar aqui hoje para vocês essa resenha sobre a mensagem central do livro, né? E a mensagem central que o Rodrigo Bibo, né, que é o autor do livro, quer passar pra gente é sobre a soberania de Deus na nossa vida. E assim que eu fiquei sabendo do lançamento desse livro, né, a capa do livro me chamou muita atenção e o título também me chamou muita atenção, né? O Deus que destrói sonhos. Porque a gente nunca consegue ver um Deus que destrói sonhos, né? A gente não pensa que Deus destrói sonhos. Isso veio muito ao meu encontro, porque isso é uma questão que Deus vem trabalhando muito dentro de mim. É uma mensagem que o Espírito Santo já vinha colocando dentro de mim sobre essa soberania da vontade dele em nossa vida, que deve permanecer. E logo no início do livro, né, o autor ele já deixa assim bem transparente qual que é a mensagem que ele quer passar. E eu vou deixar passando aqui o trecho, né, que vem no livro, que diz assim: a reflexão central deste livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida, entender que somos escravos submetidos a uma missão, e essa missão afeta tudo o que somos e o que fazemos. Olha que interessante, né? Deus ele nos colocou aqui na Terra não somente para passear. Deus não nos colocou aqui para passeio, para fazer nossa vontade, para realizar nossos sonhos. Isso você pode pegar a própria palavra de Deus que diz isso, né? Que nós estamos aqui com um propósito, com uma missão, e que Deus ele não nos colocou aqui para isso, para realizar nossos sonhos, que a gente seja muito feliz, que a gente não tenha luta na nossa vida, mas que a gente tenha essa preocupação em fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus, ele nos diz isso quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, né? Quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: que seja feita a vossa vontade, né? O autor também, ele frisa essa parte dentro do livro. Então, a todo momento, Jesus, ele tá falando isso. Tem uma parte da Bíblia que Jesus fala também, que nós devemos negar a nós mesmos em prol de fazer a vontade de Deus, né? Toda a palavra de Deus, ela vem enfocando exatamente nisso. Só que de um tempo para cá eu venho percebido, né, que muitos cristãos, muitos pregadores vêm falando de sonhos. Gente, claro que Deus tem sonhos, Deus tem projetos pra gente, né? Mas é exatamente a mensagem que o livro passa. Deus, ele vai sim realizar algumas coisas na nossa vida, mas de acordo com o propósito que ele tem para nós, né? E que todos os nossos relacionamentos, isso é uma coisa que Deus já vem falando, Deus já vem colocando, e é uma coisa que eu vivenciei, porque Deus, ele já destruiu muitos sonhos meus. Deus, ele já retirou muita coisa que não era para mim, e isso nos dói demais, né? Quando a gente vê a capa do livro, vou deixar passando aqui, que é um sorvete caído, dá para entender que Deus derrubou o sorvete da pessoa, né? Deus destruiu os sonhos da pessoa. E muitas vezes Deus faz isso mesmo. Eu sou a prova viva disso. Deus, ele retirou muitos sonhos meus. Por quê? Porque não estava de acordo com a vontade dele. E eu percebo que em relacionamentos também, por exemplo, Deus, ele quer um casamento, ele quer um emprego, ele quer amizades que tenham um propósito, né? Que sejam um propósito de vida, não apenas para ter, não apenas um casamento para a gente ser feliz, filhos para a gente ser feliz, um emprego para a gente ser feliz. Não, mas Deus quer que as coisas sejam feitas com um propósito maior. E eu vou deixar aqui outra citação do livro, que eu achei bem interessante, assim, que quando eu li, eu falei, gente, isso daqui é para minha vida. Eu preciso tomar posse disso e as pessoas precisam ver isso, porque é uma mensagem muito forte. Aonde ele diz assim: seus sonhos não se realizaram? Ótimo, confie no Onipotente, pois ele sabe o que faz. Ele vê o que você não vê, ele decide o que fazer sem atentar para o nosso coitadismo. Ou, na melhor linguagem bibotalquiana, muitas vezes Deus destrói os nossos sonhos simplesmente porque os nossos sonhos podem ser uma bela droga. Gente, e eu vivi isso muito na minha vida, né? Muitas coisas que eu pedi a Deus, eu sentia Deus falando comigo que ele não iria me dar, que aquilo não era da vontade dele.
E muitas vezes Deus ele até frustra os nossos sonhos, né? Ele faz com que sejam frustrados mesmo, com que sejam destruídos, com que a gente tenha perdas ou outras coisas mais, simplesmente porque a gente não está no centro da vontade dele. E a gente precisa entender também que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que nenhuma dor que Deus permite é em vão. Então, mesmo que Deus tenha destruído os seus sonhos, né, que Deus tenha destruído alguma coisa ali que você queria, mas que não era da vontade de Deus, saiba que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Ou seja, se Deus ele chega ali mesmo, né, a destruir os nossos sonhos, muitas vezes a gente consegue ouvir a voz de Deus antes e mudar ali de estratégia, mudar de caminho, mas muitas vezes a gente está num lugar tão assim, enrolado numa situação e Deus realmente retira aquilo muitas vezes de forma muito brusca e muitas vezes causando dor a nós. Mas saiba que Deus ele é um pai cuidadoso, ele é um pai zeloso e dentro do livro, né, ele fala essa parte também que Deus é um Deus que disciplina. Por quê? Porque Deus tem o melhor para nós. Então, mesmo que esse propósito, né, seja a soberania de Deus para a nossa vida, saiba que isso não vai te causar mal. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Todas as nossas obras sejam para a glória de Deus, né? A própria palavra de Deus, que fala que tudo que a gente fizer, seja comer, seja beber, seja vestir, seja passear, qualquer coisa que a gente faça, seja feita para a glória de Deus. E que Deus nos use, né, através de um casamento, através de filhos, através do nosso emprego, né? Porque a maior mensagem que Deus, né, Jesus, ele não morreu para a gente ser feliz, ele não morreu para a gente passear, para a gente fazer as nossas coisas, ele morreu para salvar. Então, nós, como cristãos nesse mundo, nós precisamos tomar posse, tomar uma posição diante de Deus, sabendo que essa é a vontade de Deus para nós, né? Levar as pessoas à salvação e tudo na nossa vida tem que contribuir para isso, né? Que a gente aceite o senhorio de Cristo, né? Esse ser escravo de Cristo não é uma coisa ruim, significa que nós estamos submetidos a Cristo, mas Cristo, ele nos ama, ele sempre vai querer o melhor para nós. E para finalizar aqui essa resenha desse livro, eu vou deixar um versículo que está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, a gente sabe, né, que mesmo que Deus ele frustre os nossos sonhos, que Deus muitas vezes ele fala que tal relacionamento não é para nós, e muitas vezes a gente fica como crianças pirracentas na presença de Deus, eu quero, e Deus está falando que não é para você, e Deus ele vê um futuro, ele não vê somente o agora. Então, se Deus está falando que não é para você, obedeça a voz de Deus. Deus tem algo muito melhor para você, né? O que Deus tem para você não é uma coisa passageira. Eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando, eu estava sentada ali, chegou uma pessoa e eu estava pirracenta com Deus. Eu estava, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E Deus já tinha falado no meu coração que não era isso que ele tinha para mim naquele momento. Mas eu estava, eu quero. Eu estava insistindo em uma coisa que Deus já falou comigo que não era para mim. E eu me lembro que chegou um rapaz ali no meu local de trabalho, ele falou comigo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. O que você quer é um fast food, uma comida rápida, um sanduíche, mas o que Deus tem para você é uma comida feita na panela de pedra. Ou seja, o que eu queria era aquilo ali agora, naquele momento. Mas Deus, ele tem planos muito maiores que a gente, né? E a comida feita na panela de pedra, ela é muito mais quentinha, uma comida mais saudável do que um fast food. Então, primeiramente, a gente precisa confiar no Senhor e crer que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Então, né, que você fique com essa resenha. Eu fiz uma resenha, assim, bem sucinta mesmo, falando mais da mensagem central do livro. Por quê? Porque eu quero que realmente você leia esse livro, gente. Porque, assim, só de ver, né, a mensagem central do livro ali pela capa, o Deus que destrói sonhos, eu sei que muitas pessoas podem se assustar. Quando eu vi, eu não me assustei, porque já era uma coisa que Deus estava falando comigo. Mas não se assuste, pode pegar esse livro tranquilamente e ler. Eu tenho certeza que Deus ele vai mudar a sua vida, vai mudar a sua concepção, a sua visão daquilo que ele tem para você, né? Então fique essa resenha. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.